se tu respondesse o que significa Deus, o que é Deus na tua vida? Deus na minha vida? Deus na minha vida é tudo. Deus da minha vida é a saúde dos meus filhos. Deus da minha vida é a prosperidade. Deus na minha vida é a alegria de ser um cristão. Deus da minha vida é saber que eu chego em casa e encontro meus filhos. E eles me abraçam, a minha esposa me abraça. Deus da minha vida é saber que meus netos estão florindo junto com a avó, com o avô, com os pais. Isso para mim é Deus na vida. Deus na vida é ter amigos em redor para o que você precisar. Ter um braço, ter um ombro para te ajudar. Deus na minha vida é que tudo que eu tenho, eu sou unicamente mordomo daquilo que Deus tem me dado. Deus para mim, em primeiro lugar, é tudo na minha vida, porque antes de eu aceitar Jesus, eu sofria muito. Além de eu ser doente, de eu ter doença, eu sofria espiritual. E quando eu conheci Jesus, eu senti a diferença na minha vida e eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, de hoje em diante eu vou te servir de todo o meu coração, com toda a minha vontade. Antes de eu aceitar Jesus, eu tinha uma vida normal como qualquer outra pessoa, trabalhador. Trabalhava com empresas, atendia muitas empresas também, região Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E quando chegou em 96, eu sempre tive desejo de fazer alguma coisa. Para mim, ter uma empresa, alguma coisinha pequena que seja, mas que tivesse minha. E chegou um dia, eu estava na igreja, e um pastor de São Paulo, ele olha para trás no púlpito, aponta o dedo para mim e diz assim: tem alguém aqui que tem desejo de fazer uma empresa e com essa empresa ajudar até missionários, enviar missionário. Eu peguei aquilo ali como se fosse para mim, eu não duvidei. E foi acompanhando aquilo ali e Deus foi abençoando de uma forma que eu pensava, se a promessa vai ser para mim, vai se cumprir. E foi demorando isso. Foi demorando, mas daqui um pouco a empresa que eu trabalhava antes, nós fizemos lá um acerto lá e eu saí em 96. E dali para frente eu comecei a fazer a empresa. Deus foi abençoando, Deus foi falando, e tudo aquilo que Deus disse que ia fazer na minha vida, Deus cumpriu na íntegra, sendo que eu também teria que fazer a minha parte, né? A minha parte eu tinha que fazer, porque não adianta nós dizer que Deus vai abençoar e eu não fizer a parte que me toca, né? Não deixar nada subir o coração e deixar Deus ser o guia, né? Do caminho ao qual Ele tinha falado para mim há anos atrás, que tem alguém aqui que tem esse desejo, e esse desejo estava dentro do meu coração. E depois daquele dia que eu aceitei Jesus e decidi deixar as coisas do mundo para trás, eu comecei a sentir a diferença, a felicidade, a paz que eu não tinha antes. Eu comecei a orar e a jejuar para Jesus salvar o meu marido, porque às vezes a gente aceita Jesus e faz aquela oraçãozinha: Jesus salva o meu marido, mas é uma oração simples. E nós não temos que só orar, nós temos que interceder e botar toda a nossa fé em ação, orar, jejuar, para Jesus salvar a família, o marido e a família, porque nós somos responsáveis também pela salvação do nosso esposo. Não é só pensar na gente, tem que pensar nos outros também. E eu comecei a fazer campanha de oração e jejum para Jesus salvar o meu esposo, porque eu era responsável por ele também. E Jesus salvou ele, e depois daquele dia Deus começou a nos abençoar e falou que das bênçãos que Ele ia dar para nós, eu queria ser missionária, mas o meu esposo já não... Às vezes a gente um quer uma coisa, não quer outra, a gente tem que ter a direção de Deus nisso aí, né?
E Deus disse, não, eu vou abençoar vocês e vocês vão pagar missionários. Tu não pode ir, mas tu vai ajudar os missionários. E é o que a gente tem feito. Olha, aquilo que eu projetava antes é um projeto sem uma direção. Era o projeto do homem e dava errado. Não era um projeto do Maurino, entendeu? Era um projeto meu, não era um projeto de Deus. Mas depois que Deus falou comigo, aí as coisas ficou diferente. Ela começou a andar diferente, de uma forma assim, que você fazia, achava até que ia dar errado, mas as coisas davam certo, né? Quando eu comecei a fazer o primeiro pavilhão para a minha empresa, eu levei um tombo muito forte da construtora que estava fazendo a minha empresa. O advogado que fez o papelama, tudo, os contratos, tudo, entregou o dinheiro. A pessoa da construtora colocou o material na frente, uma caçambada de pedra brita, de areia, e dali ele parou, deixou a bitoneira ali, mais uma meia dúzia de funcionário dele, e parou ali. Daí o advogado foi atrás dele, porque ele disse, não tem mais dinheiro, então devolve o dinheiro. Não tem mais dinheiro. Então no final do ano, eu até me lembro que a minha netinha era pequenininha, e nós não tínhamos dinheiro para comprar um vestido para ela, no Natal. E eu ia para Imbituba fazer manutenção lá, eu chorava no volante. Eu chegava em casa, minha esposa chorando, porque nós tínhamos só o terreno e o dinheiro para a construção. Eu não tinha mais, porque tinham levado. E eu estou sempre disposta a fazer o que Deus quiser na minha vida. Eu disse, Senhor, tu pode fazer o que tu quiser na minha vida, o que tu quiseres que eu fizer, botar na minha mão, eu vou fazer com toda a vontade. Porque sem Deus a gente não é nada, né? Não adianta a gente estar querendo aproveitar as coisas do mundo e não buscar Deus. Acho que o primeiro lugar tem que ser a Deus, para depois as coisas do mundo. Aí é que a gente vai aos pés do Senhor mais uma vez. E eu estou outra vez num culto. E Deus usa um outro homem e olha para mim e diz assim, eu não sei se tu é um empresário ou tu é um microempresário, mas eu quero te dizer para ti o seguinte, que Deus vai abrir porta aonde não tem porta. E eu pensava assim, mas está tudo correndo bem? E quando chegou na segunda-feira, a construtora parou. E Deus abriu porta aonde não tinha porta. Procurei amigos naquele momento para me ajudar, né, nessa hora que eu precisava, né? De um retorno de dinheiro emprestado, um dinheiro a juro para mim levantar a construção. Não encontrei. E Deus disse, eu vou abrir porta aonde não tem porta. E eu fui lá em Lauro Miller, a minha esposa ligou para a irmã dela, falou com a minha sogra, e ela disse que naquela época ela tinha um dinheiro guardado. E ela assim, quem sabe a mãe nos empresta, que nós vamos pagar a mãe por um tempo. Ela me emprestou dinheiro prontamente, e nós conseguimos levantar o pavilhão, cobrir ele, deixar ele prontinho, e funcional. Na verdade, as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas e foram acontecendo. A gente não se converteu para querer bens materiais, a gente procurou o nosso lado espiritual e Deus foi abrindo as portas. E para ter uma ideia, antes de nós nos converter, nós morávamos numa casinha simples, de madeira, de 5x9. E Deus começou e nós nos convertemos, Deus começou a abençoar e nós fomos progredindo. E eu não pedi nada isso para Deus. Eu sempre digo, Senhor, eu não pedi, mas se Tu me deu, amém. Eu quero usar de melhor forma possível e fazer, e não me deixar isso entrar no meu coração, porque nós podemos ter bens materiais, nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Nós podemos andar bem vestido, ter bens materiais, aproveitar, mas sem deixar entrar no coração. Continuar sendo simples, humilde e na presença de Deus. Porque como Deus dá, Ele pode tirar.
Então eu creio cegamente que quando antes de Deus ter falado, tudo que eu fazia não prosperava. Mas depois que Deus prometeu, tudo aquilo que eu coloquei a mão e tudo aquilo que Deus abençoou, prosperou grandemente. E se nós começar a deixar entrar no coração e se deixar levar pelas coisas do mundo, Deus pode tirar, né? E para nós conseguir a primeira casa, nós quase passamos até fome. Mas eu nunca dei importância para essas coisas. Eu digo que o meu negócio é com Deus, que o resto é resto. O meu negócio é meu contato com Deus, a minha experiência que eu tenho com Deus, as coisas que Deus me mostra, me dá. E o resto que acontece, para mim não tem importância. Eu criei meus filhos na igreja, eduquei eles na igreja certinho. E a gente serve a Deus de todo o coração, não tem explicação, porque para nós Deus é em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, e não tem explicação as coisas que a gente sente com Deus. A experiência que a gente tem com Deus é cada um particular, né? Porque tu tem uma experiência, eu tenho outra. Deus mostra as coisas para mim, Deus me revela, Deus me enche do Espírito dele e eu não, às vezes pergunto, como é que tu consegue? Eu não sei, é coisas de Deus, eu não tenho explicação para as coisas de Deus. Muitas mudanças. Portanto, o meu pai ele era, na época que ele morava na Operária, ele passava muito tempo na igreja de Santa Bárbara. Meu pai era era um capelão lá na igreja. Meu pai faleceu com uma cicatriz na cabeça da porta da igreja que caiu na época, na cabeça dele, de tão católico que ele era. Quando nós aceitamos Jesus, meu pai abandonou nós. Meu pai disse, meu filho, tudo que eu ensinei para vocês agora se viraram para o evangélico. Vocês vão pagar o que vocês estão fazendo para mim. E abandonou eu, a minha filha, ou melhor, a minha esposa, a minha filha também, meu filho. Eles perderam o avô e eu perdi o pai, e a minha esposa perdeu o sogro. E nós começamos a orar por ele. Nós fomos orando por ele. E aí, quando eu fui separado, o presbitério, eu fui visitar ele. Ele morava na praia. Quando eu fui visitar ele, ele saiu na frente e eu atrás. Aí eu dizia, Deus, eu não concordo. Eu ser separado do presbitério e o meu pai não falar comigo. E eu fui lá falar com ele. Aí passou o tempo, comecei a morar, passou 6 meses, passou 8 meses, passou 1 ano e meu pai silenciou-se. E eu saí atrás dele, procurando ele. Aí um dia me ligaram, era 10 horas da noite. Eu disse, olha, o teu pai, ele apareceu aqui na igreja. Aí eu disse para ele assim, ó, cuidado, que meu pai não gosta de evangélico. Meu pai não gosta de crente. Ele disse, não, mas ele ficou sentado lá no banco sozinho, lá atrás, lá. Aí, não, beleza, assim, não aconteceu nada. Acabou mais uns 3, 4 meses, ligaram novamente. O teu pai veio na igreja. Eu disse assim, que bom. Ele só veio aqui, pediu oração, chorou e foi embora. Acabou mais uns 6 meses. Teu pai voltou na igreja, aceitou Jesus e está aqui chorando como uma criança, 68 anos. Foi transformação. Meu pai não aceitava isso de jeito nenhum. E quando ele aceitou Jesus com 68 anos, ele disse, meu filho, a partir de hoje, eu estou vivendo novamente. Eu olho e oro e digo assim, ó, Jesus, o que é que tu me deu? O que é que eu fiz para merecer tanta coisa de ti? Porque eu sei que eu não era merecedora, mas Deus me deu assim, olho para casa, para os carros que a gente tem, para a empresa. Eu não acredito, eu saio andando, às vezes os outros pensam que eu sou meio maluca, porque eu saio orando, louvando a Deus, eu saio cantando nas estradas, no centro e tudo. Só que eu estou de óculos, vocês não enxergam que eu estou chorando, né? Mas eu estou chorando na presença de Deus, porque eu sinto a presença de Deus. Ele chorava, ele pegava uma bolacha, ele chorava, agradecia a Deus, pegava um copo d'água, tudo para ele começou a fazer sentido na vida dele. Ele não teve a oportunidade, pela idade que ele teve, de ser um senhor assim, mais assim,
destacado, mas foi um bom trabalhador, vamos dizer que foi um bom pai. Só que falando em igreja, falando em Jesus, falando em crente, não seria para ele. Mas ele viu a diferença entre os filhos e a prosperidade dos filhos depois que Jesus entrou na casa deles. Depois de aceitar Jesus, muitas coisas mudam na vida da pessoa. Só muda depois que você abrir o coração. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e eu serei com ele e ele comigo. Então é a comunhão, é fundir essa bênção do Espírito, a bênção da prosperidade e nada de orgulho, porque só Deus sabe a intenção do nosso coração. E quanto mais você pede a Deus sabedoria e a prosperidade espiritual, as duas vêm florando junto, a bênção da prosperidade e a bênção espiritual. Isso é 1000 razões para mim aceitar Jesus de novo e dizer: Jesus, ó, eu quero continuar nessa trajetória. Pessoas que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, peça a Deus a direção do Espírito, peça a Deus a prosperidade espiritual, peça a Deus saúde, isso não é pecado. E tudo isso aí, ainda vem o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tendo temor do Senhor, respeito naquilo que Ele quer conosco. O resto deixa com Ele, que Ele é bom para isso. E até hoje, faz 29 para 30 anos, estamos servindo a Jesus e a minha vida mudou depois que Jesus entrou